avançando para o domingo, nós temos como título Fome na Casa do Pão. E o autor, ele decide iniciar, fazer uma introdução, falando muito mais do contexto em que Noemi vai se encontrar com Ruth na terra de Moabe, do que propriamente dito de Ruth. E ele nos lembra que o tema que nós estudamos exaustivamente no trimestre passado, onde críticos da fé cristã apontam para três realidades, três evidências que demonstram a dificuldade de se viver nesse mundo, professando uma fé espiritual. Primeiro, Deus não existe, eles afirmam, ele não tem poder para evitar as coisas ruins que acontecem para boas pessoas e ele não se importa com o nosso sofrimento. Três acusações feitas a Deus, colocando como empecilhos para viver uma vida de fé. Mas muitas histórias da Bíblia vão nos mostrar de que estas suposições, elas não se sustentam. Nem sempre nós poderemos explicar e compreender todas as coisas, mas poderemos ter evidências de que Deus age sempre com a melhor intenção, da melhor forma possível, dentro do contexto do grande conflito, para nos abençoar. E a história de Ruth é um verdadeiro exemplo dessa verdade. E aqui, então, no início do livro, nós vamos conhecer um pouquinho a família de Ruth, a família de Noemi, o livro de Ruth, conhecendo a família de Noemi, Elimeleque, com sua esposa Noemi, os filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, e foram para a terra de Moabe e ali ficaram por causa de uma grande fome. E então, a lição nos conta da tristeza da morte de Elimeleque e depois da morte de Malom e Quilion. Eles se casaram com duas moabitas, Orfa e Ruth, e assim ficaram as três viúvas. O início dessa história é uma história que registra a realidade da desgraça humana. Fome que afetou uma cidade de Belém, cujo nome significa Casa do Pão, por esse o título da lição do domingo. Na Casa do Pão, faltou pão. Olha que coisa interessante. E aqui a lição faz uma aplicação de que Deus colocou a humanidade, os nossos primeiros pais, no jardim do Éden, onde havia fartura, mas com a entrada do pecado, a fome passou a existir. Deus disse para Adão no suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que você volte para a terra. Como administrador dos recursos naturais, Deus jamais intencionou que houvesse falta de pão. Hoje a fome é uma das desgraças que maltratam o nosso mundo e um dos sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus. Da mesma forma como Noemi, nós perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós. Perdemos o domínio desta terra. Nossa vida, ao invés de ser uma vida de contentamento e de alegria, se tornou um palco de sofrimentos. Recebemos o Éden como presente, diz aqui o autor, mas esse presente não era incondicional. Dependia de uma profissão de fé, de uma escolha na oferta que Deus fazia. Infelizmente, nossos pais fizeram uma escolha equivocada e todos nós pagamos um preço caro por isso, como Deus também pagou o preço mais caro por causa de nossa escolha. Seres humanos egoístas, competindo uns com os outros, com ambições aprofundadas e arraigadas, só pensam no enriquecimento, só pensam em si mesmos, e aí está o mundo passando fome e necessidade, enquanto outros desperdiçam alimentos e recursos. A terra ainda produz com fartura. Que Deus toque o nosso coração, que como cristãos não somente pensemos em nós mesmos, em nos alimentar, em suprir nossas necessidades e as da nossa família, mas tenhamos bondade em nosso coração para repartir, para dividir com aqueles que passam necessidades. Que apelo interessante fez a lição nesta parte introdutória, na parte de domingo, e desta maneira colocamos aqui um ponto final na lição de domingo.